Salve, salve meninos e meninas, professor Duda na área para convidar vocês hoje para a nossa aula sobre basicidade dos compostos orgânicos. Vamos lá? Olá pessoal, então hoje o nosso assunto da aula é basicidade dos compostos orgânicos, que é uma aula complementar àquela que nós tivemos anteriormente, em que a gente abordou a acidez dos compostos orgânicos, né? Então são dois assuntos interrelacionados em que nós precisamos, né, verificar aí quais são essas características que determinam a acidez de alguns compostos e a basicidade de outros, tá bom? Bom, lá na teoria de ácido-base ou nas teorias de ácido-base, nós nos lembramos que existem três conceitos fundamentais de ácido-base, que são os de Arrhenius, os de Bronsted Lowry e os conceitos de ácido-base de Lewis. Para a gente entender e automaticamente poder também explicar o comportamento básico de alguns compostos orgânicos, a teoria que melhor se aplica é a chamada teoria eletrônica de Lewis. Segundo nós sabemos, de acordo com essa teoria, um ácido é nada mais, nada menos do que uma espécie química capaz de receber par de elétron. Enquanto que a base, segundo os critérios de Lewis, é a espécie química capaz de doar par de elétron. Lembrando que esse receber e esse doar, na verdade, é na forma de compartilhamento. Na verdade, é na forma de uma ligação covalente dativa que vai se estabelecer, tá? Então não é um doar ou um receber de maneira definitiva como se fosse uma ligação iônica ou uma transferência definitiva de elétrons. Na verdade, é o estabelecimento de uma covalência, né? Então, se eu, por exemplo, fosse uma espécie química que tivesse algum par de elétron disponível na minha camada de valência, que eu não estou ligando, não estou usando esse par para ligar com uma espécie, nada me impediria de pegar esse par e disponibilizar para uma outra espécie e realizar com ela uma ligação covalente. Nesse caso, eu estaria atuando como uma base de Lewis e a outra espécie que está se beneficiando desse par de elétrons estaria se comportando como um ácido de Lewis, ok? Lembrando que a reação entre ácido de Lewis e base de Lewis forma uma espécie química chamada complexo de Lewis ou complexo de coordenação. Uma espécie que não tem mais um caráter ácido básico pré-determinado, ok? Bom, lembre-se de que existe uma grandeza físico-química que vai determinar para a gente a maior ou menor força da base correspondente, que é o Kb, chamada constante de basicidade, né? De maneira similar, análoga ao que nós vimos para os ácidos, onde existe o Ka, aqui nós podemos dizer que quanto maior for o valor do Kb, maior é a força da base associada. Quanto menor o valor do Kb, menor a força da base associada. Então, lembrem-se de que se você estiver comparando compostos que apresentam um comportamento básico, querendo saber qual deles tem maior caráter básico, se você tiver à sua disposição os valores de Kb, sua questão já está completamente resolvida. Quanto maior o valor do Kb, maior é a força daquela base. Ok? Beleza. E quando nós falamos de bases na química orgânica, nós precisamos nos lembrar apenas de um grupo de compostos orgânicos que é extremamente relevante, que é o grupo ou a classe funcional das aminas. Tá? Lembrem-se de que as aminas são compostos orgânicos derivados da amônia, NH3, que já é uma substância de caráter básico reconhecidamente, né? E quando essa amônia se transforma em amina pela substituição de um, dois ou mais, né, ou três dos seus hidrogênios por estruturas carbônicas, o comportamento básico permanece. Então lembre-se de que nós temos a amina primária ou monossubstituída, a amina secundária ou dissubstituída e a amina terciária ou trissubstituída. E o caráter básico dessas aminas reside exatamente na capacidade que esses átomos de nitrogênio apresentam de disponibilizar esse par de elétrons a uma outra espécie química que necessite dele. E aí a gente chega à seguinte conclusão: quanto mais avidamente esse nitrogênio disponibilizar esse par para uma outra espécie química, maior será o seu comportamento básico, ou seja, maior será a força da base a qual ele está associado.
Observe que nessa amina primária, esse nitrogênio terá uma capacidade em ceder esse par de elétron diferente desse nitrogênio na amina secundária, que por sua vez também será diferente na amina terciária. E nós vamos perceber que de forma análoga ao que a gente viu no estudo da acidez dos compostos orgânicos, o segredo em verificar qual dessas aminas está mais capaz de disponibilizar esse par de elétrons e, portanto, ser uma amina mais forte, está completamente relacionado aos efeitos eletrônicos que existem na molécula. Aqui nós vamos fazer a seguinte análise. Será que os efeitos que incidem sobre o nitrogênio colaboram para que ele ceda esse par de elétrons com maior ou menor avidez? A resposta é sim, com toda certeza. E aí o que nos cabe é exatamente analisar que tipo de efeito cada grupo R desse vai realizar sobre o nitrogênio, favorecendo ou não a sua propriedade em disponibilizar esse par de elétrons e automaticamente agir como base. Então o que a gente pode concluir é: quanto mais elétrons chegarem na direção desse átomo de nitrogênio, mais disponível o par de elétron desse nitrogênio estará para uma outra espécie, ou seja, maior será o seu caráter básico. Ok? Então, para mostrar para vocês como é que isso acontece, lembrem-se de que esses grupos R's, eles são indutores positivos por natureza. Eles são formados apenas por carbono e hidrogênio. Portanto, a cadeia carbônica exerce sobre o grupamento amina um efeito indutivo positivo. Professor, mas eu me lembro da aula que você deu sobre efeitos eletrônicos, você falou que a cadeia carbônica que era o referencial. Você tem razão, mas se você der uma olhada naquela aula de novo, você vai perceber que eu disse que o nosso referencial ele pode ser mudado. A gente pode escolher o referencial que a gente quiser. Então, como agora o nosso foco é no par eletrônico do nitrogênio, nós vamos considerar o grupo amina como sendo o nosso referencial. E aí você deve entender que a cadeia carbônica ou as cadeias carbônicas, melhor, as estruturas carbônicas ligadas a esse nitrogênio, esses grupos orgânicos, eles vão realizar sobre o nitrogênio efeito indutivo positivo. E esses efeitos indutivos positivos que são realizados na direção do átomo de nitrogênio, com toda certeza, vão interferir na capacidade que o nitrogênio apresentará de disponibilizar esse par de elétrons e agir como uma espécie de caráter básico. Ok? Galera, então como eu estava dizendo para vocês, o caráter básico das aminas ele está diretamente relacionado com esses efeitos indutivos positivos que essas estruturas carbônicas, especialmente derivadas de hidrocarbonetos, que a gente costuma chamar de R, né, são os famosos grupos alquila, do tipo metil, etil, propil, isopropil, esses grupos derivados dos alcanos, né? Então esses efeitos indutivos positivos que incidem sobre o nitrogênio do grupamento amina, eles vão ser fundamentais para que a gente possa entender o caráter básico dessas aminas. Então, como eu estava mostrando para vocês e volto agora com um pouco mais de detalhes, observe que as aminas elas são subdivididas em 3 categorias, né? Nós temos as aminas primárias, as secundárias e as terciárias, também chamadas de aminas monossubstituídas, dissubstituídas e trissubstituídas. Na amina primária ou monossubstituída, a gente percebe que esse grupo R é capaz de fazer um efeito indutivo positivo na direção do nitrogênio. Na amina secundária, nós percebemos 2 grupos indutores positivos realizando efeito semelhante na direção do nitrogênio do grupamento amina. E nas aminas terciárias, nós percebemos esses 3 grupos alquila, né, indutores positivos, incidindo, né, elétrons ou direcionando elétrons para o nitrogênio do grupamento amina. E o que esses efeitos indutivos positivos vão provocar? Então vejam bem, nós vamos dizer que quimicamente os efeitos indutivos positivos que incidem sobre o átomo de nitrogênio provocam o que nós chamamos de expansão de orbital. Isso pode ser um termo novo para alguns, mas não tem nada de extraordinário. Lembre-se de que orbital
é a região da eletrosfera de um átomo onde a probabilidade de você encontrar elétrons é máxima, né? Portanto, quanto mais elétrons são direcionados para um determinado ponto daquele orbital, mais o orbital se expande em função das forças repulsivas que vão acontecer entre esses elétrons. Então, se eu tenho um orbital nessa região e começa a chegar elétrons perto desse orbital, a tendência dele é expandir em função ou em consequência da repulsão entre os elétrons do próprio orbital e os elétrons que estão chegando próximos a ele. Então vejam que nas aminas primárias, um efeito indutivo positivo vai provocar uma expansão pequena no orbital do nitrogênio, onde o par de elétron disponível que esse nitrogênio tem e que ele vai usar como forma de determinar que ele tem caráter básico, né? Esse orbital então ele expande pouco. Ao expandir esse orbital, o átomo de nitrogênio dessa amina acaba tendo uma maior facilidade em disponibilizar esse par de elétron, efetivando o seu caráter básico. Então o que eu quero que vocês entendam aqui é exatamente isso. Quanto mais o orbital onde o par de elétrons disponível do nitrogênio se encontra sofrer expansão, mais disponível ele estará. E, portanto, nós vamos entender que nesses casos onde o orbital está bastante expandido, o caráter básico da amina é mais pronunciado. Portanto, se a gente analisar a amina secundária, percebendo que na direção do nitrogênio desse grupamento amina nós temos dois efeitos indutivos positivos, ou seja, a quantidade de elétrons que está se aproximando desse nitrogênio é maior do que na amina anterior, na amina primária. Consequentemente, a expansão desse orbital no nitrogênio é maior do que na amina primária. E concluindo, essa amina secundária, então, deve ter um caráter básico maior do que o da primária. Porque o orbital onde o seu par de elétrons disponível se encontra, ele está mais expandido. Traduzindo, ele está mais disponível. Né? E como nós sabemos que o caráter básico ele é medido pela tendência que esse átomo tem em disponibilizar esse par de elétrons, nós vamos entender então que na amina secundária a capacidade em ceder esse par de elétrons é maior do que na amina primária em função dessa expansão de orbitais. Ok? E seguindo o mesmo raciocínio, quando nós chegamos numa amina terciária e percebemos que a quantidade de efeitos indutivos positivos que incidem sobre o nitrogênio é maior do que na amina secundária, nós vamos então entender que o orbital onde o par de elétrons desse nitrogênio se encontra expande mais ainda. Consequentemente, nós tendemos a pensar que a amina terciária, por ter um orbital mais expandido, deve ter um caráter básico mais pronunciado do que a secundária. E isso realmente deveria acontecer. Mas olha bem o tempo verbal, deveria acontecer. Na verdade não acontece. Mas não acontece por um outro fator secundário que eu quero que você entenda. Nas aminas terciárias, nós temos o que chamamos de impedimento espacial provocado pelos grupos R's que estão rodeando esse nitrogênio. Entenda que cada grupo R desse é constituído por uma nuvem de elétrons. E 3 nuvens de elétrons ao redor do nitrogênio vão acabar formando uma barreira física ao redor desse nitrogênio, fazendo com que o par de elétron que ele teria para disponibilizar para uma outra espécie química fique, entre aspas, escondido lá dentro da molécula. Consequentemente, a chance que esse nitrogênio tem de efetivar a doação do par de elétrons, ela diminui bastante. E quando essa chance cai muito, o caráter básico cai junto. Por conta disso, nós devemos nos lembrar de que as aminas terciárias, que deveriam ser as mais básicas, ou seja, as que teriam maior força básica, acabam sendo as mais fracas delas. São as bases mais fracas dentre as aminas que eu acabei de tentar explicar para vocês o comportamento. Ok? Então, de uma forma geral, o que a gente pode dizer é isso que está escrito aqui no quadro. Quanto mais efeitos indutivos positivos incidirem sobre o átomo de nitrogênio do grupamento amina, maior será o caráter básico do composto.
Porém, no caso das aminas terciárias, apesar dessa grande quantidade de efeitos indutivos positivos, nós temos um outro fator associado que se chama impedimento espacial, que acaba também interferindo na nossa tomada de decisão na hora de observar o caráter básico de cada uma dessas aminas. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido que entre as aminas primárias, secundárias e terciárias, a terciária acaba sendo a mais fraca delas, é a amina de menor força básica, é a que tem menor valor de caber, ok? Depois das aminas terciárias, aí vem as aminas primárias, né? Observe que as aminas primárias, elas têm uma força um pouquinho maior do que as terciárias, porque não existe impedimento espacial ao redor do nitrogênio. Observem que esse orbital está completamente livre, disponível. Né? Apesar da quantidade de efeitos indutivos positivos ser pequena, como não há impedimento espacial, a amina primária acaba conseguindo efetivar realmente a disponibilização do par eletrônico e agir como uma base um pouco mais forte do que as terciárias, ok? E aí quando a gente chega nas aminas secundárias, nós entendemos que nós temos os compostos de maior caráter básico. Né? Porque nas aminas secundárias nós temos uma boa quantidade de efeitos indutivos positivos incidindo sobre o nitrogênio sem o famoso impedimento espacial. Né? Então dá para a gente entender de uma maneira relativamente simples, né, essa ordem de força básica entre as aminas. As aminas mais fracas, tá? Ordem crescente de força básica. As mais fracas são as terciárias, depois as primárias, e lá na ponta da fila, as mais fortes, nós vamos considerar como sendo as aminas secundárias. Ok? Bom, lembrem-se todos vocês de que as aminas, elas são substâncias derivadas da amônia. Né? A amônia é considerada a base precursora das aminas. E lembre-se de que na amônia, os grupos ligados ao nitrogênio, na verdade, são átomos de hidrogênio. E os átomos de hidrogênio não realizam sobre esse nitrogênio na amônia efeitos indutivos positivos como os grupos R's que eu acabei de mostrar para vocês nas aminas. Portanto, nós vamos entender a seguinte lógica. A amônia, por não ter nenhum efeito indutivo positivo considerável incidindo sobre o átomo de nitrogênio, é a base mais fraca ou é uma base mais fraca do que as aminas, né, que ela origina, ok? Então, se a gente incluir a amina, a amônia na nossa relação, na nossa fileira de comparação, nós vamos de novo perceber o seguinte, que entre todas elas, a base mais fraca de todas é a amônia, por não ter nenhum efeito indutivo positivo sobre o nitrogênio e, consequentemente, não ter expansão de orbital, tá? Então, a amônia é a base mais fraca de todas, depois vem as aminas terciárias, depois vem as aminas primárias e, no topo, as aminas secundárias. Tá certo? E para a gente completar a nossa análise aqui a respeito de comportamento básico, a gente precisa também fazer uma comparação, né, podemos dizer assim, envolvendo também as chamadas aminas aromáticas. Lembrem-se de que as aminas aromáticas são aquelas em que os hidrogênios da amônia são substituídos por anéis aromáticos, normalmente o anel benzênico. Observem que aqui nós também temos uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária. Porém, os grupos substituintes são aromáticos e aí a nossa análise acaba ficando diferente. Quero que vocês entendam o seguinte. Na aula em que nós falamos para vocês sobre efeitos eletrônicos, nós mostramos isso. Todo grupo de átomos, ou mesmo um átomo isolado, que estiver ligado a uma cadeia aromática e que apresentar par de elétron disponível, tenderá a pegar esse par de elétron disponível e jogar na direção da cadeia aromática para entrar em ressonância com o próprio anel aromático, para fazer com que a estrutura inteira apresente essa ressonância. Lembre-se de que ressonância é uma das características que mais deixa o composto estável.
Então a tendência do nitrogênio da amina, ao estar ligado a anel aromático, é entrar em ressonância com esse anel, utilizando o seu par de elétron, que seria utilizado para ser disponibilizado a outra espécie, garantindo então ou explicando o seu caráter básico. Portanto, por esse esquema que eu coloquei para vocês, não é difícil de chegar à conclusão de que as aminas aromáticas apresentam um caráter básico muito pouco pronunciado. São aminas muito fracamente básicas. Porque ao invés do par eletrônico estar disponível para uma espécie externa, ou seja, para ser doado para alguma espécie, ele acaba ficando internalizado na molécula, participando da ressonância com o anel aromático, né? E quando o grupo pega esse par de elétrons e joga na direção do anel aromático, ele faz um efeito que nós chamamos de mesomérico positivo. Isso enfraquece substancialmente o caráter básico dessas aminas. Então, a amina aromática tem uma força básica extremamente reduzida. Se a gente for para uma amina aromática com 2 anéis aromáticos, ou seja, disubstituída ou diaromática, né, que é uma amina secundária, porém com grupos substituintes aromáticos, a gente vai concluir que a possibilidade de entrar em ressonância com os 2 anéis acaba fazendo com que ela também tenha um caráter básico muito fraco. Mais ainda do que aquela onde existe apenas um anel aromático, né? E a lógica se perpetua também para as aminas que apresentam 3 anéis aromáticos substituindo os hidrogênios, que seria uma amina terciária ou trissubstituída, só que com grupos substituintes aromáticos. Vejam que a chance desse par de elétrons do nitrogênio entrar em ressonância com um dos anéis aromáticos é maior ainda do que nos 2 casos anteriores. Portanto, quando os substituintes dos átomos de hidrogênio da amônia forem grupos aromáticos, entendam que o caráter básico da respectiva amina reduz substancialmente. Portanto, nós vamos agora fazer a seguinte divisão para deixar tudo muito bem claro na cabeça de vocês. Muito cuidado quando você for estabelecer caráter básico entre determinadas aminas. Vamos dividir assim. Nós temos a amônia, que é a molécula precursora de todas as aminas. Nós temos as aminas alifáticas, que são aquelas em que os grupos substituintes são do tipo alquila, ou seja, grupos derivados de alcanos, né? E nós temos as chamadas aminas aromáticas do outro lado, que são aquelas em que os grupos substituintes são estruturas aromáticas. Portanto, nós vamos estabelecer a seguinte ordem de basicidade entre essas aminas. Observem bem, conclusão para que a gente possa finalizar isso. Aqui nós temos as aminas secundárias alifáticas. Observe que grupo R é um grupo constituído só por carbono e hidrogênio, de preferência saturado, derivado de alcano, né? Grupo alquila. Lembre-se de que os grupos alquila fazem efeito indutivo positivo sobre o nitrogênio, favorecendo a disponibilização desse par de elétrons, por isso as aminas alifáticas secundárias são as de caráter básico mais intenso, mais fortes, maiores valores de Kb. Depois nós temos as aminas primárias alifáticas, né, onde o efeito indutivo positivo provocado pelo grupo R é de um pouco menor, de menor intensidade do que na amina secundária, consequentemente esse par de elétrons não está tão disponível quanto na secundária. Depois vem as aminas terciárias, que você tem que se lembrar daquele fato importante, ela deveria ser a mais básica entre as 3 que nós destacamos até agora, porém existe aquele fenômeno chamado impedimento espacial, ou seja, a barreira física ao redor do nitrogênio, impedindo que ele verdadeiramente disponibilize esse par de elétrons. Então a amina terciária acaba sendo mais fraca do que as outras 2 anteriores, como eu já havia explicado para vocês. Depois vem a amônia, que é a precursora de todas as aminas, e em seguida nós entramos no grupo das aminas aromáticas. Observem que as aminas aromáticas são as mais fracas de todas.
E aí a amina monoaromática é um pouquinho menos fraca, ou seja, um pouquinho mais forte do que a amina diaromática, e essa diaromática um pouquinho mais forte do que a amina triaromática. Ok? E por que as aminas aromáticas têm caráter básico muito pouco pronunciado? Por causa do efeito ressonante ou mesomérico que o par de elétron do nitrogênio acaba exercendo sobre o anel aromático. Ou seja, nas aminas aromáticas a tendência é de que haja ressonância entre a estrutura toda. Isso acaba fazendo com que o caráter básico realmente fique bastante prejudicado. Ok? Então, finalizando, nós temos aqui a ordem decrescente de força básica. As aminas mais fortes são as alifáticas secundárias, em seguida as alifáticas primárias, depois as alifáticas terciárias, aí a gente entra na amônia, que é a precursora de todas, e depois passamos para a amina monoaromática, depois as aminas diaromáticas, e as mais fracas de todas são as aminas triaromáticas. Ok? Então aqui nós temos mais uma demonstração de que os efeitos eletrônicos, indutivo, mesomérico, indutivo positivo e negativo, mesomérico positivo e negativo, são realmente bastante importantes para a gente explicar comportamento químico de algumas substâncias, ok? Assim como a gente viu lá na aula de acidez que os efeitos indutivos interferem na força do ácido, os efeitos indutivos ou mesoméricos aqui também podem interferir na força das bases, ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, esse é o recadinho a respeito da basicidade dos compostos orgânicos, mais precisamente das aminas, certo? Logo em seguida nós vamos agora fazer com vocês alguns exercícios sobre o assunto para que você possa então aplicar os seus conhecimentos e se sentir mais confiante em relação àquilo que a gente disse. Vamos lá? Então, pessoal, vamos agora resolver aqui 3 questões para vocês, questões de vestibulares, relacionadas com esse comportamento básico que nós temos na química orgânica, que é inerente às aminas, conforme nós acabamos de ver na aula expositiva teórica para vocês, tá bom? Então, a primeira questãozinha lá do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, que diz assim, ó: as aminas caracterizam-se por sua basicidade e natureza nucleofílica. Vamos lembrar que quando uma espécie tem caráter básico, ela atua como uma espécie nucleofílica, Lembrem-se de que o caráter básico é dado pela capacidade que essa espécie tem de ceder um par de elétrons. E quando uma espécie tem capacidade de ceder um par de elétrons, ela acaba tendo esse comportamento nucleofílico, ou seja, ela tem afinidade por espécies positivas, que é o significado da palavra nucleófilo, tá bom? Bom, em relação às aminas, responda. Letra A, qual é a origem da basicidade das aminas? Então, conforme nós vimos na nossa aula, o comportamento básico das aminas ele é melhor explicado pela teoria eletrônica de Lewis, que diz que base é uma espécie química capaz de doar um par de elétrons, de disponibilizar um par de elétrons. E é exatamente nesse quesito que se encontra o caráter básico das aminas. Lembrem-se de que no nitrogênio das aminas há um par de elétrons não compartilhado e, portanto, disponível para que seja doado para uma espécie qualquer. Então a resposta para essa letra A seria isso. A basicidade das aminas está no par de elétrons não compartilhado e, portanto, disponível presente no átomo de nitrogênio do grupamento amina. Beleza? Letra B. Quais são as fórmulas estruturais da trimetilamina e do ácido etanóico? Então, para relembrar com vocês, dá uma olhadinha aqui no quadro para vocês se lembrarem disso. Trimetilamina, como o nome sugere, nada mais é do que uma amina que tem 3 grupos metil como grupos substituintes dos átomos de hidrogênio da amônia, que é a molécula precursora de todas as aminas, Então aqui nós temos a trimetilamina. O ácido etanóico é um ácido carboxílico com 2 átomos de carbono, uma ligação simples entre os carbonos e o grupo carboxila, que está a estrutura dele. E na letra C pede para a gente indicar aqui a equação química balanceada representativa da reação da trimetilamina com o ácido etanóico. E eu trouxe aqui para vocês também essa reação para vocês entenderem. Lembre-se de que o ácido etanóico tem caráter ácido e, portanto, é capaz de doar um próton, doar um H+, segundo a teoria de Bronsted-Lowry.
Enquanto que a amina, mais precisamente a trimetilamina, que é, no nosso caso específico, é uma base de Lewis, tem capacidade de doar o par de elétrons. Então, o que vai acontecer durante a reação? O nitrogênio da amina irá disponibilizar o par de elétrons para que o próton do ácido acético, ou seja, o H+ do ácido acético, abandone a estrutura do ácido e se ligue ao nitrogênio da amina, né? Consequentemente, quando esse hidrogênio, ao aceitar esse par de elétrons, lembre-se do significado da seta curva. Uma seta curva com duas farpas na ponta indica que o par de elétrons daquele átomo está sendo disponibilizado para o átomo de cá. Consequentemente, esse átomo, que é o hidrogênio, vai se desligar da estrutura do ácido e vai se ligar à estrutura do nitrogênio da amina. Então observe que quando esse ácido perder o H+, perder o próton, ele vai se transformar num ânion carboxilato. E quando o nitrogênio receber esse H+, ele vai se transformar num cátion amínio. E entre essa estrutura negativa derivada do ácido etanóico e a estrutura positiva derivada da amina, surge uma ligação, né, de caráter iônico ou uma ligação dativa constituindo esse composto. Mas observe que essa carga positiva e essa carga negativa indica que entre esses dois átomos irá surgir, né, entre esses dois grupos de átomos irá surgir uma interação do tipo iônica com uma ligação dativa entre o nitrogênio e o H+, que foi cedido do ácido etanóico para esse grupamento amino. Tá certo? Então essa é a resolução que a gente traz para vocês dessa questão discursiva lá da Universidade Federal de Uberlândia, ok? Não se esqueçam de que ao responder uma questão discursiva, você precisa de objetividade. Sejam objetivos e respondam exatamente aquilo que foi pedido. Pediu para representar as fórmulas estruturais, simplesmente as represente. Pediu a equação química, represente a equação química e ponto final. Nada de questões muito estendidas na sua resposta, ok? Bora lá para mais uma questãozinha, essa agora da Universidade Estadual de Goiás, e diz assim, ó: a cocaína é uma substância natural extraída das folhas de Erythrocyloncoca. A cocaína induz a tolerância, ou seja, é necessário utilizar doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito inicial. Doses elevadas, overdoses, podem causar parada cardíaca por fibrilação ventricular. A morte também pode ocorrer pela diminuição de atividade de centros cerebrais que controlam a respiração. A estrutura química da cocaína está aqui do lado para a gente poder analisar. E analisando a estrutura química dessa cocaína, marque a alternativa correta, né? Então vamos observar o que foi proposto em cada uma das assertivas e nós vamos julgar. Na letra A está propondo que apresenta átomos que podem atuar como bases de Lewis. Lembre-se de que base de Lewis é aquela espécie que tem par de elétron para disponibilizar. E se a gente olhar para a estrutura da cocaína, nós vamos identificar aqui um grupamento amina, mais precisamente uma amina terciária. E nós sabemos que todos os compostos orgânicos que apresentam grupamento amina terão essa capacidade de disponibilizar o par de elétron não compartilhado que esses nitrogênios têm. Portanto, realmente a cocaína é uma molécula que pode se comportar como uma base de Lewis. O que está proposto na letra A está correto, né? Para não deixar nenhum tipo de dúvida, vamos analisar as demais alternativas, mas nós já sabemos que a resposta correta realmente é o item A. Na letra B está propondo que a molécula apresenta um total de 3 ligações pi. Se você olha para a estrutura, você vai perceber 3 ligações pi nesse anel aromático. Porém, você vai perceber que existe uma pi também na dupla entre o carbono e o oxigênio. Então, só aqui, visivelmente, você consegue identificar 4 ligações pi. E ainda tem uma quinta ligação pi implícita nesse grupo CO2CH3, que é um grupo éster que está escrito de forma condensada, né? Mas nesse CO2, lembre-se de que o carbono está fazendo uma dupla com um dos oxigênios, onde existe uma outra ligação pi. Ok? Então, letra B está errado porque não são 3 ligações pi, são 5. Letra C. Apresenta um anel aromático e as funções químicas éster e amida. Vejam que realmente tem um anel aromático, tem função éster 2 vezes, essa que está explícita e mais a implícita que eu acabei de dizer para vocês, mas não tem a função amida. Na verdade, a função nitrogenada presente é amina.
Lembre-se de que amida é quando o nitrogênio aparece ligado a um grupo acila, do tipo C-O, ok? Letra D, apresenta átomos de carbono com hibridização sp3 e sp. A gente identifica o tipo de hibridização do carbono pelo tipo de ligação que ele faz. sp3 é o carbono que só realiza ligações simples. Se a gente olhar aqui, a gente vai perceber que realmente tem vários carbonos que realizam apenas ligações simples, né? Já o carbono sp é aquele que realiza duas ligações duplas ao mesmo tempo, ou uma tripla e uma simples. Esse tipo de carbono na estrutura da cocaína a gente não percebe. Não há carbonos do tipo sp, portanto, na estrutura da cocaína. Só existem carbonos sp3 e alguns carbonos hibridizados na forma sp2, que são aqueles carbonos que fazem uma dupla e duas simples, né? E na letra E está dizendo que apresenta grupos metila, em que os ângulos de ligação do átomo de carbono é de 120 graus. Tem grupos metila? Tem, olha, nós temos um CH3 ali, que é um grupo metil, e temos um outro grupo metila aqui. Só que você se lembra que no grupo metil o carbono está hibridizado na forma sp3. E quando o carbono está hibridizado na forma sp3, a estrutura ao redor desse carbono ela é tetraédrica. E num tetraedro, os ângulos de ligações têm valores que são iguais a 109 graus e 28 minutos e não iguais a 120, como foi proposto na assertiva. Portanto, indiscutivelmente, resposta correta para essa questão, letra A. Beleza? E mais uma última questãozinha para finalizar para vocês. Aqui nós temos essa questão da Unifor, né? Universidade de Fortaleza, lá no Ceará, que diz assim, ó. Para responder a questão a seguir, considere os dados abaixo, no caso aqui, né, está do lado, referentes aos equilíbrios que se estabelecem em água quando a ela se adiciona uma das diferentes bases. Então nós temos aqui algumas bases orgânicas, a anilina, a piridina, a trietilamina, a amônia e a etilamina, com as suas respectivas constantes de equilíbrio. Lembre-se de que as constantes de equilíbrios básicos são aquelas que nós chamamos de Kb. E o valor de Kb indica pra gente o caráter básico correspondente. Quanto maior for o valor de Kb, maior é a força da base, independentemente da estrutura dela. Você não precisa estar analisando a estrutura daquela base, daquela amina, para saber se ela é forte ou fraca diante dos seus respectivos valores de Kb. Quanto maior o valor de Kb, maior a força da base. Não importa se essa base é primária, né? Se é uma amina primária, uma amina secundária, uma amina terciária, ok? Então, diante dos valores de Kb, nós vamos nos prender apenas a esses valores, tá? E a proposta da questão é justamente permeada por isso. Veja, considerando-se soluções aquosas de igual concentração em mol por litro da base, a de maior pH deve ser a solução D. Lembre-se de que quanto maior o pH, maior é a basicidade do meio, ou seja, maior é a força da base correspondente para gerar esse maior valor de pH. Então, em outras palavras aqui, o que o exercício nos propõe é qual das bases fornecidas é a mais forte. Sendo uma base mais forte, ela vai produzir uma maior concentração de OH- e, consequentemente, um maior valor de pH. E como eu disse para vocês, tendo os valores de Kb, nós nem precisamos saber qual é a fórmula estrutural dessas aminas, não precisamos analisar se existem efeitos indutivos positivos sobre o nitrogênio, não precisamos saber se tem impedimento espacial ou não, se a amina é alifática ou aromática, não precisamos de nada disso. Quanto maior o valor do Kb, maior a força da base. Analisando então esses valores, nós vamos perceber que o maior deles é da ordem de 10 a menos 4. Veja, 10 a menos 10 é o menor deles, 10 a menos 9 é o segundo menor deles, 10 a menos 5 o terceiro menor deles. E eu fico aqui agora com 2 da ordem de 10 a menos 4. E o de baixo, né, referente à etilamina, eu percebo que tem um valor maior do que o outro, né? 6 vezes 10 a menos 4 é o maior valor de Kb dentre aqueles que foram oferecidos. Consequentemente, essa base correspondente a esse Kb de 6 vezes 10 a menos 4 é a base mais forte e aquela que vai gerar maior concentração de OH- em meio aquoso e, consequentemente, maior valor de pH. Portanto, a resposta correta, etilamina, letra C. Certo, galera? Tá dado o recado para vocês sobre basicidade dos compostos orgânicos. Observem que nós aplicamos aquilo que nós vimos na aula expositiva, na aula teórica, aqui nos exercícios,
não há segredo algum, certo? Bons estudos para todos vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu? Grande abraço, moçada!